verdade. Vamos cantar. Eu canto só, junto. Bom, eu conversando com vários irmãos que não me conhecem, né? Mas ficaram conhecendo. Porque passei um tempo sem vir aqui, não é que eu estava com raiva, não sou das irmãos, mas nós estávamos conversando com a minha esposa. A nossa filha que casou, mais velha, a Thalita, ela mora em Goiânia. Então, pelo fato dela morar em Goiânia, quando nós falávamos que ia para vir para Londrina, e Goiânia com Londrina tem uma distância só, de Franca. Aí, vamos para Goiânia, porque nós vimos as nossas netinhas, né? Então é onde nós deixamos de vir. Ali vai ir, mas o Júlio sempre em Franca. Você não vai mais em casa. Aí nós, esse ano, nós pusemos no coração esse desejo de vir aqui participar do encontro e também ter esse tempo junto com os irmãos, né? Então já faz, o Júlio faz 7 anos, não sei se é verdade. 17 anos. Então faz um tempo já que eu não venho. Várias pessoas que estão aqui eu não conhecia, né? Porque são convertidos depois que eu vim a última vez aqui em Londrina, né? Então vários irmãos que eu não conhecia, eu tenho o prazer de conhecê-los, né? E dizer a vocês que nós nos reunimos na Casa de Oração em Franca, Jardim Portinari, né? Onde nós estamos, tá? Franca tem 6 casas de orações locais e essa que nós reunimos é a segunda que foram construídos, o segundo salão de reuniões neste bairro onde nós moramos, que é o Jardim Portinari. Nós moramos no Leporace, né? Parque Vicente Leporace, mas é próximo ao Portinari pelo fato que o Leporace é uma das casas populares, então não podia construir lá, nós construímos neste bairro. Então, nós estamos lá no Jardim Portinari e graças a Deus nós podemos louvar a Deus pelos frutos que temos colhido ali naquela localidade. Nós temos hoje a Casa de Oração com 27 anos no Jardim Portinari e nós temos a alegria de que lá nessa localidade nós temos já quase 2 vezes saíram vários irmãos. A primeira vez quando construiu o salão do Jardim Veracruz, né? Então vários irmãos saíram do Portinari e foram para o Veracruz, que moravam lá. Então foram construir o salão, que é bem próximo de nós, e então ficava mais fácil e construiu lá, e várias famílias foram para lá. E nós ficamos pouquinhos irmãos quando saíram para lá. Aí depois, quando nós na mesma época mudaram para Araxá, várias famílias também que eram nossos, né? Pelo menos 4 ou 5 famílias saíram do Jardim Portinari e foram para Araxá. Ficamos pouquinhos outra vez, mas louvamos a Deus porque hoje nós estamos com um grupo lá de pelo menos 140 pessoas, né? Graças a Deus por isso. Muitas almas foram salvas através dos estudos bíblicos que nós fazemos nos lares. Nós temos um trabalho feito ali no Jardim Portinari de vários irmãos que trabalham com famílias, e esse trabalho dá muito resultado. Quando nós começamos a trabalhar, acharíamos que não era uma maneira tão ideal para pregar o Evangelho, mas quando nós começamos a fazer estudos bíblicos nos lares, percebemos que todas as famílias que estudavam a Bíblia com a gente, eles tomavam no final uma definição, para o sim ou para o não. E a verdade é que eles ficaram totalmente sabedores que estavam rejeitando a palavra de Deus e conhecedor disso. Mas graças a Deus que a maior parte dessas famílias se converteram ao Senhor. Famílias que se convertiam, os pais, depois logo os filhos também se convertiam, e
e nós temos, graças a Deus, ali um grupo de pessoas muito grande. Nós já por várias vezes contamos as famílias que foram convertidas, que é muito mais do que aqueles que estavam lá reunidos. Nós estamos ali trabalhando com esse serviço, muito difícil, porque, como o irmão pôde dizer hoje, foi hoje, não sei se o irmão Adolfo falou, às vezes trabalhamos o dia todo e depois à noite nós saímos para um trabalho de evangelismo. Tem vezes que nós fazemos evangelismo na segunda, na quarta, na quinta e na sexta-feira, todos os dias de semana. E a terça-feira nós temos reuniões de oração e ministério lá na casa de oração. Então esse é o trabalho nosso que os irmãos realizam ali. E também esse trabalho não é só dos irmãos, as irmãs também fazem evangelismo. Coisa interessante. Tem algumas irmãs que trabalham com evangelismo pessoal, porque elas têm amizade com mulheres, e é muito melhor as irmãs passarem essas mensagens para as mulheres, elas aprendem e também são convertidas. Temos ali pessoas convertidas também com o evangelismo pessoal das irmãs. Trabalho muito bonito para as irmãs fazer com o trabalho de evangelismo pessoal. Vocês podem, não sei se as irmãs aqui fazem assim, mas se não fazem, podem começar aqui e dar muito resultado. Vamos ver o salão também cheio de pessoas. Vamos então estudar nesta noite. Eu quero ler uma leitura um pouco extensa, mas eu acho que seria interessante para entendermos o que nós vamos pensar. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade de poder usar a palavra aqui esta noite. Vamos ler no Salmo 139, primeiramente. Salmo 139 é a nossa primeira leitura. Vamos ler 16 versículos. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegue à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama aos mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se farão noite. Mas até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Vamos ainda para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu para os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É aqui que o Senhor esteja abençoando o que vamos meditar na sua palavra esta noite. Amém. Amém. Fizemos 3 leituras. Se fôssemos pensar um tanto diferente uma da outra, mas vamos perceber que podemos fazer uma ligação entre esses 3 textos da palavra de Deus para entendermos o poder de Deus. Quando lemos o Salmo 139, que eu creio que é conhecido e lido por muitas pessoas, nós encontramos aqui a onisciência de Deus, a sabedoria de Deus, ao ver as nossas vidas, a nos conhecer a cada um de nós. E cada um de nós estamos diante dos seus olhos, descobertos e nus. Deus está nos vendo da forma que somos. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. E o salmista Davi, escrevendo esse salmo, ele pôde dar aqui a ênfase de dizer: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe, essa forma de dizer do Senhor conhecer as nossas vidas, Ele dizendo: Tu me sondas e Tu me conheces. E quando nós podemos observar desse grande conhecimento de Deus, esse que nos fez, esse que cada um de nós viemos dele, Ele disse: o Senhor sabe quando eu sento e quando eu levanto. O Senhor me cerca por trás e por diante. O Senhor está ao meu redor. O Senhor conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece aquilo que eu vou falar antes que a palavra chegue à minha língua. O Senhor conhece todas. Irmãos, se fôssemos então pensar um pouquinho em nossas vidas e olharmos como Deus nos conhece, como está então a nossa atitude nesse mundo, diante de tudo aquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós agimos. Como estamos nós então, diante de uma situação dessa? Esse Deus conhecedor de nossas vidas, esse Deus que nos conhece de todas as maneiras. E a palavra nos fala que o nosso caminho, Ele esquadrinha o nosso caminho. Ele sabe todas as curvas.